Pai Miguel Parra de Ogum, estamos aqui nesse lugar encantador, da onde nos faz ligar um pouquinho com as energias que a gente acredita e que a gente tem tanta fé, né? Sim. E a Umbanda para o senhor, qual o significado da Umbanda na sua vida e também essa ligação com a natureza? Eu acredito assim, na minha vida representa praticamente tudo, né? Um renascimento, um convívio muito grande com os orixás, com os elementais. Queridos amigos que acompanham o programa EBAIO, nosso programa hoje foi muito especial. Hoje nós conseguimos conversar, bater um papo muito bacana, cheio de axé, com o Pai Miguel Parra de Ogum, do Templo Espiritual de Umbanda, Caminhos da Luz aqui de Sorocaba. Falamos um pouquinho das questões de Umbanda, das doutrinas que nos fazem religar com essa natureza tão querida que os orixás nos proporcionam, né? E essa ligação também um pouquinho da nossa ancestralidade, dos tempos do passado. Assista o programa de hoje, está muito especial. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Eba no Web lá no YouTube para fortalecer esse nosso projeto e que a gente possa trazer conteúdos tão importantes e especiais para caminhos. Já estamos com ele aqui, o Pai Miguel Parra de Ogum, lá do Templo Espiritual de Umbanda, Caminhos da Luz, aqui da cidade de Sorocaba. É uma satisfação muito grande ter o senhor aqui conosco. Tudo bem, Pai? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o senhor, a bênção a todos que estão nos assistindo, a bênção aos mais velhos e aos mais novos, a todos os irmãos de Umbanda e de Candomblé. Mais uma vez estamos aqui nesse lugar encantador, né? Eu amo estar aqui, que é o Parque Chico Mendes, aqui na cidade de Sorocaba, que tem cada cantinho especial que eu convido você também a vir conhecer e a receber um pouquinho dessa energia, desse axé que aqui dentro tem, viu? Pai Miguel, é muito importante hoje falar um pouquinho de Umbanda, né? Sim. Visto que a Umbanda ainda é tido um pouquinho como uma religião um pouco afastada das outras, né? E eu gosto muito de conversar, de trazer os meus irmãos, pais e mães de Umbanda aqui no nosso programa EBAIO, para a gente elucidar e enaltecer a importância da Umbanda, comungar, né, com o povo de Umbanda. É bastante interessante estar trazendo essa questão sobre Umbanda, porque querendo ou não, até hoje, né, com essa questão, né, dessa onda digital, com Facebook, né, redes sociais, o desrespeito YouTube, religioso. Sim, e até mesmo com vídeos, né, que retratam a Umbanda. Mesmo assim, existem comentários, né, ofensivos em relação à Umbanda, né, mas tem o seu ponto positivo e tem o seu ponto negativo, né? E o senhor está dentro da Umbanda há quanto tempo já? Olha, eu estou na Umbanda, já vai fazer, esse ano estamos em 2019, completa 17 anos dentro da Umbanda. É uma vida, né, voltada à religiosidade. Obviamente com todas as suas vitórias, algumas percas que nos fazem nos engrandecer e também nos encher de empoderamento por tanta situação que nos fazem. Uma vez eu perguntei para uma mãe de santo de Umbanda as diferenças dentro da Umbanda. O senhor consegue trazer para a gente? Quando eu falo essa diferença, é que assim, tem algumas pessoas que dizem que a Umbanda tem a Umbanda sagrada, tem a Umbanda traçada. O senhor consegue elucidar um pouquinho para as pessoas que nos assistem essa questão? Inclusive assim, a Umbanda, ela como religião, né, ela não tem um livro ou algo que possa ser considerado uma religião codificada, né? Inclusive assim, até da própria vivência que eu tenho dentro da religião, eu sempre fui muito de questionar, né? Então, graças aos orixás, às entidades que me assistem, então fui tendo determinados esclarecimentos. Essa evolução espiritual a respeito da Umbanda. E também no meu caminhar dentro da Umbanda, eu tive a oportunidade de conhecer outras casas, né? Outras, como o senhor mesmo falou, a questão de outras escolas, né? Eu costumo tratar como escola, porque a Umbanda, que não, ela é uma escola. O Candomblé também é uma escola, uma faculdade, né? Um poço sem fundo. Dentro da Umbanda nós temos o que nós podemos chamar aí de escolas, de vertentes, né? Então temos a Umbanda Sagrada, né, que é trazida pelo Pai Rubens Saraceni, temos a Umbanda Tradicional, né, trazida pelo Zélio de Moraes, né, e o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Temos a Umbanda Esotérica. Então,
resumindo, nós temos aí no total de 15, né, contando assim mais ou menos pelo que eu andei 15 denominações. 15 denominações dentro da Umbanda. No caso, por exemplo, a Umbanda a qual eu sigo, né, a qual eu vivencio, é a Umbanda traçada. Então, ela, apesar de ser umbandista, eu não sou um adepto ao que muitos irmãos já me crucificaram em relação a isso, que é a não aceitação do sincretismo religioso. Seria o quê? É você cultuar um orixá em forma, né, representando de outra santo católico, é isso. Entendo. Porque isso foi algo que os nossos ancestrais precisaram vivenciar, precisaram se encaixar, enquadrar para que pudesse ainda manter Exatamente. A louvação ao seu sagrado afrodescendente, né, que é o culto aos orixás. Logo depois também a união com os cultos indígenas e assim foi indo, né? E a Umbanda, ela tem essa questão de cultuar também a natureza, de se religar a esse sagrado. E a diferença, né? Ainda é preciso entender, visto que muitas casas de Umbanda estão se aproximando bastante um pouco do culto do Candomblé. O senhor entende isso também? Entendo. Eu trago bastante isso para minha vivência, né, dentro da religião, como umbandista, como sacerdote, porque não tem como você falar de Umbanda sem falar da natureza, sem você trabalhar essa questão dessa energia que envolve, né? Porque você falar de um orixá, você cultuar um orixá, você está cultuando a natureza, todos os elementais, a água, a terra. E visto que a Umbanda, sendo uma religião afro-brasileira, mas ainda pela questão até do desrespeito religioso, do racismo religioso que tanto está impregnado no nosso país, ainda algumas pessoas tendem a acreditar que o Candomblé e Umbanda sejam a mesma denominação, que basta a gente sair de branco nas ruas, que somos todos macumbeiros. Exatamente. Macumbeiros até de uma visão muito marginalizada. Eu passei agora, recentemente, eu passei a estudar a questão da antropologia cultural, né, que não foge, né, dentro das nossas religiões de matriz africana, que é o que seria a descolonização, ou seja, você trazer para a sua vivência as suas raízes, a sua ancestralidade, né? Inclusive, agora me falha a memória, mas tem uma antropóloga que ela fala, né, enegreça as suas referências, né? E isso me marcou bastante ao ler isso, porque a Umbanda, para mim, ela praticamente representa praticamente tudo, né? Porque muita gente fala, né, como saiu de um terreiro, mas nunca fala como chegou lá, né? E como que o senhor começou há 17 anos atrás? Foi um tanto quanto conturbada, né? Eu tinha acabado de entrar para o serviço militar obrigatório, né? E em casa também algumas situações, algumas divergências, e daí foi uma situação bastante assim, costumo falar, foi um boom na minha vida, né? Porque eu estava numa chácara com alguns amigos meus, por sinal era aniversário de um amigo meu, e a gente à noite assim conversando, num lugar igual esse aqui que nós estamos, e aquela sensação no corpo tal, moleza, na hora que eu fui ver, eu meio que apaguei. Aí eu acordei depois, aí um amigo meu, ele falou: "Você sabe o que aconteceu?" Eu falei: "Não, eu desmaiei." Ele falou: "Então, acabou de vir um preto velho aqui, conversou com a gente, tudo mais, tal." E aí eu fiquei, no momento daquilo eu não fiquei tanto surpreso, né? Mas aí ele falou: "Olha, tem um tio meu que trabalha num terreiro de Umbanda aqui em Campinas. Se você quiser, a gente pode até lá conversar com ele." E na sua família existia essa ligação com a religião afro-brasileira? De forma alguma. Você foi o pioneiro, então? Eu fui o pioneiro. Até porque eu cresci, né, dentro, digamos assim, do meio kardecista, né? Meu pai e minha mãe eram kardecistas. Meu pai é kardecista, segue, né, o kardecismo até hoje. Minha mãe
anos depois, ela hoje, né, atualmente ela é evangélica, né? Então assim, eu acabei meio que sendo a ovelha umbandista da família. Mas eles não têm essa aversão, a sua atual... Não. Por estar também há 17 anos, eu creio que você também os fizeram compreender. Sim. A necessidade até de respeitar a sua escolha, né? Sim, infelizmente eu posso dizer, né, que, lógico, no começo a gente acaba sofrendo um pouco, né, em relação da escolha que a gente faz em relação à religião, mas hoje em relação a essa parte de ser um sacerdote de Umbanda, eu tenho muito a agradecer a eles, né, por esse respeito, né, que eles têm. É porque faltava também muitas informações. E Pai Miguel, eu vejo que o senhor é uma figura, é um sacerdote muito avesso a tudo que a tradicionalidade nos traz, Exatamente. Né? Essa questão de ser um sacerdote, mas com tatuagem hoje já não é tanto tabu, né? Sim. Mas com uma figura até um pouco, vamos dizer, o senhor é adepto, gosta muito do heavy metal, é isso? Sim. O senhor é um pai de santo de Umbanda, com uma figura estética muito diferente do habitual, né? Numa sociedade um pouco ainda moralizada, naquelas questões cheias de tabus, né? De que algumas pessoas que fogem do habitual, elas são tidas como, né, a parte do escanteio, colocada para escanteio na sociedade. O senhor, sendo sacerdote, né, de Umbanda, com essa figura, isso causa algum problema para o senhor? Assim, causou algum problema para o senhor? Olha, até hoje eu nunca passei, né, nada, com nenhum tipo de constrangimento. Pelo contrário, às vezes tem pessoas que chegam até se assustar, por exemplo, que nem no meu dia a dia, né, uma camiseta, né, tá de calça jeans, tênis, aí o pessoal fala, né, nossa, mas você é um bandista, mas você quer usar camiseta preta, com tatuagem, né, é alargador e tudo mais, então o pessoal tem aquela visão mais arcaica, né, Sim, essa questão que é importante, né, pai, a gente elucidar essa questão de enaltecer também que o orixá, eles nos acolhe do jeito que nós somos e principalmente do jeito que somos por dentro. Exatamente. Né? Nós estamos num processo muito grande, né, pai, de tentar entender um pouquinho de variados âmbitos e seres que habitam essa nossa sociedade, né? Hoje nós temos as pessoas trans, que é muito importante, eu sempre bato nessa tecla de que é importante nós começarmos a pensar como que vamos trabalhar com as pessoas trans dentro do terreiro, né? Exatamente. O senhor tem alguma trans hoje no seu terreiro? Ainda não? Não. Mas assim, uma coisa que me faz, né, eu como costumo falar, me apaixonar pela Umbanda é justamente isso, por ser uma religião inclusiva. Sim. E até eu costumo também dizer, né, para as pessoas que a Umbanda, ela, certo ponto, ela é uma religião não de caridade, mas uma religião de solidariedade. Sim. Porque a minha visão a esse ponto é o seguinte, porque a caridade, se nós formos ver pelo ato, né, da caridade, seria o quê? É alguém que está acima ajudando alguém que está Sim. embaixo. E a solidariedade não, a solidariedade você vê o todo por igual ali, né, o horizonte. Então você está no mesmo patamar de uma pessoa que mora tanto na periferia, uma pessoa que tem uma condição melhor de vida e por aí vai, né? Opção sexual, gênero. Não tem essa questão excludente, né? Dentro Exatamente. De outras religiosidades. E hoje lá no templo espiritual de Umbanda, Caminhos de Luz, como que é, né? Esse comungar com a família que o senhor vem constituindo nos últimos tempos? Olha, é bem gratificante, assim, apesar do nosso espaço, né, não ser um espaço
grande, né? Se é um espaço Mas eu pequeno. acredito que quanto menor eu acho mais acolhedor, né? Eu costumo dizer o seguinte, quanto menor o local, maior é o axé. Sim. Porque hoje em dia, infelizmente, nós vemos aí dentro da Umbanda, muitas pessoas, né, sacerdotes, que a questão é mais quantidade do que a questão da qualidade do trabalho, ou seja, quanto maior o número de médios, a casa é melhor, né? E às vezes por aí, tem né? pessoas que acabam tendo essa O visão. senhor disse que o senhor é casado, né? A sua esposa acompanha o senhor na doutrina umbandista? Sim, sim. Eu queria mandar um beijo para ela. Qual é o nome dela? A Diga pra Marina. gente. Marina. Sua bênção, viu, Marina? Acompanha aí o programa e compartilha também. E ela também é umbandista, né? Inclusive a gente se conheceu, né? E inclusive a primeira vez que eu fui visitar o terreiro dela foi o dia do Amaci dela. Então eu trabalhei lá com ela um tempo que ela estava lá, né? Mas assim, tudo ela caminha junto comigo. Pai Miguel, o nosso candomblé, ele foi criado por mulheres, é uma religião matriarcal. Sim. A Umbanda, ela já é uma religião pelas doutrinas do patriarcado, né? Mas para o senhor, qual a importância das mulheres dentro de uma casa de axé? Extremamente importante. Até porque sem a questão do sagrado feminino, né? A gente a sensibilidade, exatamente, né? Até porque eu carrego isso comigo, até porque a primeira casa que a gente teve foi dentro da barriga de uma mulher, né? Isso mesmo. De uma mãe. Então, assim, a força da mulher dentro de um terreiro é essencial. Inclusive, eu sou totalmente a favor de mulheres na parte da curimba, né? Na parte do toque, porque no candomblé já não temos esse No candomblé, fato, né? não, né? A cultura candomblecista, as mulheres têm um outro papel tão importante quanto os ogãs. Mas na Umbanda não tem esse problema das mulheres tocarem os atabaques, né? Então vamos mudar um pouquinho de assunto, mas ainda permeando nesse campo, um pouquinho das doutrinas da Umbanda, lembrando que a Umbanda, criada há 111 anos já, né? 111 anos atrás, ainda era uma questão, até hoje, né? Existem casas de Umbanda que têm uma dificuldade muito grande de externar um pouquinho e comungar com outras casas, outras Sim. doutrinas. Eu acredito sempre que a Umbanda ela é um pouquinho resguardada dentro do seu próprio axé, né? É verdade isso? Isso eu falo por mim, né? Que a questão da Umbanda em relação a outras casas... Até candomblé. Isso. Eu não falo assim a religião em si, mas as pessoas, né? Alguns pais e mães. Isso. Preferem não ter, digamos assim, esse contato com outras casas, né? Essa influência, vamos dizer assim, de outras casas dentro da sua. Por quê? Eu vejo isso recente, assim, a questão de o que é meu é melhor do que a outra casa, a minha casa, o meu trabalho, às vezes, né, é melhor que a outra, o meu tá certo e o seu tá errado. Infelizmente isso acontece dentro da religião. Então eu costumo dizer o seguinte, que às vezes até o povo de Umbanda, né, em redes sociais, muitas vezes, como a gente já havia conversado uma vez, a questão de você pedir o respeito, né, a tolerância religiosa, cabe primeiro dentro da própria religião, né, dentro tanto da Umbanda, né, para outras religiões, né, ou quem é leigo também. Eu imaginava também, pai, que poderia ser um pouco do medo, né? Porque tem algumas casas de Umbanda que tem algum receio, principalmente com o candomblé. Porque muitas pessoas migram, né, da Umbanda para o candomblé. Então, alguns pais e mães de Umbanda, eu imagino que possa ter esse receio, né, das pessoas se encantarem muito, né, porque o candomblé é muito diferente da Umbanda. Sim. O candomblé tem aquele brilho das roupas, né, do colorido e tal. E a Umbanda, que ainda se permanece, e acho valiosíssimo isso, que o branco ainda brilha, né? Sim. Eu acredito que o branco brilha também. Mas esse medo também dessa migração. Será isso também? Sim, até porque o pessoal costuma, né, relacionar
a Umbanda, né, como o senhor mesmo disse agora, esse medo, até por conta do que se é muito difundido. Né? Por exemplo, pessoas que se utilizam do nome tanto da Umbanda, principalmente da Umbanda, né? Não tanto do Candomblé, em relação a um agrado, né? Costumo dizer, né? Um agrado, uma oferenda para uma entidade ou para um orixá, numa praça pública, né? Em cemitérios e tudo mais. Então isso acaba gerando um certo medo, né? Então as pessoas veem aquilo e já logo associa, isso aí é macumba. Isso aí é feitiçaria, né? Pai, lembrando um pouquinho agora que o senhor mencionou sobre oferendas, a Umbanda, né? A Umbanda sem essa junção, porque tem muitas pessoas, pai, que são do Candomblé, são iniciados, às vezes com muitos anos de Candomblé, ainda preferem tocar a Umbanda, mas ainda mantém alguns ritos do Candomblé. Né? Mas isso é uma parcela pequena, vamos pensar assim. Mas a Umbanda mesmo, ela não sacrifica os animais nos seus rituais. Na parte litúrgica, né, dentro do terreiro, né, em grande parte das vertentes da Umbanda, não tem essa prática, vamos assim dizer. Mas, no caso, outras, né, só que são poucas, né, as vertentes, no caso a Umbanda traçada, a Umbanda cruzada, né, e o popular conhecido também como Umbandomblé, que muita gente às vezes tem essa... Eu não gosto muito dessa terminologia. Né? Essa nomenclatura foge um pouquinho, mas sim, mas tem muitas casas que ainda utilizam esse nome, mas que dentro, no ritual, na parte litúrgica ali dentro do terreiro, não é feito. Mas, digamos assim, nos bastidores, né, do terreiro, em alguns casos, acaba sendo feito isso daí, né? E isso é um fator bastante importante que o senhor acabou de falar, porque muita gente fala, né? Mas na Umbanda não faz o sacrifício de animal. Então acaba sendo um tanto polêmico, até porque às vezes eu costumo sempre dizer isso, né? E às vezes o pessoal quer me crucificar por causa disso, porque às vezes você vai fazer um padê para Exu, né, um agrado para Exu, né? Então geralmente você vai colocar uma carne vermelha, alguma coisa assim. Então o pessoal fica tanto assim, mas a carne eu conheço alguns terreiros aqui em Sorocaba mesmo, que ainda tem o rito de dar algumas carnes, fígado principalmente para alguns Exus. Né, alguns caboclos também comem carne, não é essa a questão. Mas é o sacrifício dos animais, de aves, dos bodes. Isso dentro da questão de fundamento, né? Liturgia de Umbanda não acontece isso daí. E as pessoas também precisam ter a crença, elucidar mesmo essas questões, pai, porque embora que há alguma mistura de todas essas doutrinas, né, essas umbandas, que o senhor mesmo disse que são 17, cerca de 17, mas 15 e 17, mas ela ainda é uma religião não tão respeitada como religião, né? Exatamente. Mas a gente precisa elucidar e fazer acreditar, respeitar também, que as casas de Umbanda, elas ainda têm os seus ritos, como todas as outras religiões, como batismo, iniciações para a Umbanda, casamentos, tem toda uma preparação, né? As camarinhas. Sim. E por que essa dificuldade de valorizar o trabalho que a Umbanda faz há 111 anos com muito orgulho e afinco, né, de se religar com o sagrado? As pessoas, eu já vi muito isso acontecer nessa minha trajetória dentro da Umbanda, como umbandista e como sacerdote, é a questão que às vezes as pessoas, o próprio umbandista, ele tem medo do preconceito em relação das outras pessoas para com ele, né? Então tem muitos umbandistas que quando você pergunta, qual a sua religião? Sou espírita. Então a pessoa ela tem essa questão do medo. Né? Então, como o senhor mesmo falou, essa questão da Umbanda como religião ainda às vezes não é tanto de fora para dentro, às vezes é de dentro para fora. Externar de dentro da comunidade. Hoje em dia
acredito que existem muitas pessoas, né, que batem no peito, que nem posso dizer, eu mesmo sou assim, né, de não ter medo de falar que é umbandista, que cultua o orixá, que veste o branco, que bate cabeça. E então, pessoal que está iniciando na Umbanda, busque aprender mais conhecimento. Falando em aprender, o senhor chegou num momento muito bacana que eu queria entrar no assunto. Há 17 anos atrás, quando o senhor entrou na Umbanda, não tinha cursos para a Umbanda, né? Não tinha cursos para a Umbanda, não tinha... tudo que você aprendeu dentro da casa de axé, dentro do terreiro de Umbanda, né? Hoje, algumas pessoas já têm cursos à distância, até para o sacerdócio. Sim. Eu entendo que o curso que as pessoas promovem para esse sacerdócio são para as pessoas já formadas sacerdotes dentro da Umbanda. Mas aí existem aquelas pessoas que adentram no curso sem nunca terem entrado na Umbanda, né? E como que é essa questão hoje em dia, né? E as tradições e as raízes, porque senão qualquer pessoa que se encante pelas doutrinas umbandistas, elas podem entrar nesses cursos, né? Cursos até extensivos, cursos bem longos, que vão ensinando essas questões que você aprendeu dentro do terreiro. Isso é válido? Olha, o que eu posso dizer assim, a minha visão em relação a isso é o seguinte: eu trago comigo aquela questão mais tradicional, né? Mas assim, de você aprender ali na vivência mesmo, você aprender com o pai ou com a mãe de santo da casa, você sentar, o porquê da determinada cor de vela em relação a um orixá, o porquê, né, de ser feito a camarinha, um amaci, o porquê, qual erva deve ser usada, né, para fazer um amaci ou um batismo. Mas essa questão, às vezes eu vejo, tem o seu lado positivo, porque você acaba atingindo pessoas, né, que de certa forma moram longe, né, como eu falei, essa questão da aula digital acaba favorecendo, mas ao mesmo tempo acaba sendo uma forma negativa, porque às vezes tem pessoas que fazem determinados cursos e já acham que já estão aptas para abrir um terreiro, né, para fazer um trabalho, né, direcionado a um orixá, principalmente a um orixá, né, que hoje em dia o pessoal na Umbanda, a primeira coisa que pergunta, já quer saber o orixá, mas a questão do estudo eu acho válido, né, porque é como eu sempre reforço, né, sempre deixo bem claro nas minhas redes sociais, Facebook, no Instagram, que as pessoas têm que ser lúcidas e questionadoras, porque até pouco tempo atrás, até anos atrás, se o pai ou a mãe de santo falasse, não, você não vai comer carne ou vai fazer tal coisa porque você vai trabalhar. Então ninguém questionava. Tinha o preceito, né? Sim. O senhor traz também um assunto muito bacana que me faz lembrar agora que no passado nós nos adequávamos às regras de uma casa. E hoje algumas pessoas que adentram o nosso axé, elas querem e tentam fazer com que nós, babalorixás, ou as pessoas que já acompanham aquela doutrina, vá se moldando, se adequando ao que ela quer, ao que ela acha, o que ela acredita. É muito complicado também essa situação, né, de você abrir a porta do seu terreiro para receber com todo amor e carinho, mas as pessoas às vezes têm uma dificuldade de seguir o que o senhor acredita ser o melhor para elas e para o axé. Alguns jovens hoje no axé, porque antigamente, né, os nossos pais e até nossos pais carnais, com um olhar a gente já entendia tudo o que eles queriam dizer, né? E o babalorixá e alorixá, os pais e mães de santo de Umbanda também, porque são pais, né, espirituais, e são pais, ajudam a formar a personalidade de toda e qualquer pessoa. E essa questão hoje, né, desse mundo contemporâneo, os jovens que estão adentrando, Pai Miguel, como acolher e como trabalhar essas questões com a juventude hoje?
Olha, hoje em dia a gente tem visto aí a maior parte dos adeptos, né, que simpatizam com a religião da Umbanda são bastante jovens, assim, né? Então, às vezes essa questão digital, tá numa casa, inclusive já presenciei isso uma vez, da Mãe de Santo tá passando um conhecimento, né, um ensinamento, e a pessoa questiona, mas eu vi na internet que é totalmente ao contrário isso daí. Essa questão. Então, eu costumo, né, eu procuro trazer para quem frequenta a minha casa, para quem me procura, a melhor forma de ensinar, né? Se eu não sei, busco o conhecimento para poder passar, porque quando a gente faz isso, você, de certa forma, você sai do papel, né, pai de santo para você aprender, porque ao mesmo tempo que você está ensinando um jovem, né, uma pessoa que está entrando na Umbanda, você está aprendendo com ele também. Sim, e tem uma fala maravilhosa na cultura africana que diz que ninguém é tão sábio que não possa aprender um pouco e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar também, né? Exatamente. É essa questão. Pai, hoje, como dizer para os jovens que estão entrando que algumas situações que os nossos antigos nos trouxeram, elas não precisam ser mantidas, que é o descarte de algumas oferendas junto à natureza, né? Sim, sim. Lembrando que muitas pessoas deixam, né, garrafas, alguidares nas estradas, garrafas e pratos, muitas questões nas cachoeiras, que é um perigo, uma saúde pública. Exatamente. Porque daí se uma garrafa quebra na cachoeira, e alguém vai lá, até para fazer uma entrega também de alguma comida, pode cortar o pé, uma outra questão e tudo. Tem tantas outras questões, porque eu já vi até oferenda alguidares com galinha, viu, pai? Dentro e em cima dos caixas eletrônicos no banco, já vi essa questão. E como dizer a esses jovens que não tem essa necessidade desse descarte, porque querendo ou não, nós estamos agredindo a natureza, né? E querendo ou não, você acaba agredindo até o próprio orixá, né? Eu vejo isso, de certa forma, como posso dizer assim, usar a palavra, uma afronta, né, ao orixá, porque... Uma agressão, né? Isso, uma agressão, exatamente. E hoje, costumo passar o seguinte, às vezes a pessoa, ela quer, busca alguma coisa, ajuda de orixá, ajuda de uma entidade, que simplesmente se você, uma vela e um copo de água do lado. Eu estou falando isso, pai, porque eu não estou querendo questionar o método que muitas pessoas já façam na sua casa. É só um método da gente trabalhar. Sim. E pensar em novos métodos, novas possibilidades de agradar ainda assim a natureza, mas ainda não agredi-la, né? Eu digo isso, pai, porque eu uso muito o exemplo lá em casa mesmo, que é a questão, se eu for na sua casa, eu fumo um cigarro e jogo a bituca no chão, você não ficaria feliz, né? Exatamente. Então por que a gente vai na cachoeira, a casa da nossa mãe amada, mãe Oxum? É bem isso aí. Se a gente vai na praia, né, a casa de nossa mãe Iemanjá, aqui mesmo estamos na casa de nosso pai Oxóssi, Ossan, Iroko, e fizermos, né, esse vandalismo, é um pouquinho contraditório do que a gente não quer pra gente mesmo, né? Mas então vamos tentar trabalhar nessas questões para que a gente possa elucidar sempre. O senhor disse, né, que troca sempre conhecimento, que está ali para receber também as pessoas na sua casa, no seu templo espiritual, para que as pessoas possam comungar da mesma fé que o senhor trabalha há 17 anos. Queria pedir também para o senhor passar um pouquinho dos dias de gira, né, o endereço, o telefone, o contato, para que as pessoas possam procurar o senhor também. Olha, os nossos atendimentos, né, que, como eu disse, né, o nosso espaço ali é pequeno e por ser uma vila, então os vizinhos acabam, para não incomodar ninguém, então a gente está fazendo só a parte de atendimento.
Agora estamos para retomar agora no mês de novembro a agenda, que no caso são as segundas-feiras, a partir das 20 horas, né, das 20 às 22 horas, ali na Vila Carvalho. Então quem quiser mais informação a respeito dos dias, né, dos horários, me seguir nas redes sociais, no Instagram, procurar lá Sacerdote Miguel Parra, ou o perfil nosso, do nosso templo, que é Templo Espiritual de Umbanda, Caminho da Luz, e lá vou passar para vocês os horários, como deve ser seguido. Pai Miguel Parra de Ogum, quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso programa EBAIO, trazendo a segunda voz do povo de Umbanda, meus amigos queridos, os pais e mães que eu admiro muito. Quero muito pedir para o senhor desejar, passar uma mensagem, né, bacana às pessoas que possam estar acompanhando o nosso programa, e também que possa cantar uma cantiga que traduza o Pai Miguel de Ogum aqui para o nosso programa nessa tarde, nesse momento maravilhoso, nesse lugar tão especial. Bom, antes eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com o senhor e de estar trazendo um pouco, né, da minha visão, da minha vivência dentro da Umbanda, e trazer um pouco aí, né, da nossa querida Umbanda aí, que, querendo ou não, eu vejo como um privilégio, né, como a gente acabou de falar, de fazer parte de uma religião que é uma religião de resistência, uma religião que foi de muita luta, né, para chegar até o que é hoje. Então a minha mensagem, assim, para quem está iniciando na Umbanda, né, aos jovens, aos mais velhos também que estão iniciando na Umbanda, que busquem, né, se conhecer, porque o que eu acredito é isso, que antes da gente poder cultuar um orixá, a gente querer saber o que é uma entidade, a gente tem que se conhecer, né? Primeiro a gente tem que cultuar o nosso eu divino, para a gente poder trabalhar com as outras pessoas. Então busquem a casa que vocês forem frequentar, respeitem as tradições da casa. Se você não sentir que você não se adequa àquele fundamento, àquela doutrina, seja respeitoso, né, mesmo, né, como assistência, para que você possa cada vez mais aprender, né, e não só com os da casa, mas até com as suas próprias entidades, porque isso faz de você uma pessoa melhor a cada dia, que é o que eu sempre digo, né? Que eu falo que eu não sou da Umbanda, que eu sou Umbanda, né? Então hoje em dia as pessoas têm que buscar cada vez mais isso, ser Umbanda do que ser da Umbanda, né? É como eu digo também, né, pai, de ser do Candomblé, ser afro-religioso e estar afro-religioso, porque muitas pessoas estão quando estão bem. Quando algum percalço, alguma adversidade aparece no meio da sua trajetória, as pessoas dizem que vai dar um tempo, né, que vai distanciar um pouquinho, né? Porque às vezes dentro da Umbanda, até falo por mim mesmo, que às vezes em determinadas situações a gente acaba sendo um tanto quanto imediatista, ou seja, você conversar com uma entidade, né, no atendimento, e você achar ali que de prontidão essa entidade ela vai te dar aquilo, sem saber que você tem que fazer a sua parte para que a espiritualidade... E merecer, né, também, né, pai? Exatamente. E merecer. Tudo de acordo com o seu merecimento, porque não adianta nada você, digamos assim, estar num caminho torto e querer alguma coisa ali que seja correta. E a cantiga que traduza Pai Miguel de Ogum? Olha, eu acho que uma cantiga que eu posso dizer que há 17 anos, né, que me acompanha, é o próprio hino da Umbanda, que desde sempre, em qualquer lugar que eu esteja, se eu ouvir aquilo, vai tocar toca no meu coração. Que é: refletiu a luz divina em todo o seu esplendor, luz que veio de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar,
luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Então fica aí um trechinho aí da... Axé, queridos. E que todos que estão nos assistindo aí possam receber cada vez mais as orientações, a luz, né, a sabedoria e o sentimento dos orixás, dos seus mentores, e também aproveitar aí para deixar um abraço aí para o pessoal de Campinas, né, o povo lá dos terreiros lá conhecidos, os irmãos lá de Campinas, que possam estar assistindo, né, e trazer também que eles possam cada vez mais estar espalhando aí a mensagem de Umbanda, assim como nós estamos aqui conversando. E que possam também acompanhar o programa EBAIO, né? Um grande beijo, a bênção de todos lá de Campinas, que possam vir também a Sorocaba comungar dessa fé com a gente. Sim, estão todos convidados. Quero muito lembrar também que dia 20 de novembro aqui em Sorocaba vai acontecer o ato ecumênico lá na igreja, na Capela João de Camargo, na Barão de Tatuí, a partir das 9 horas da manhã, viu? Meio-dia vai estar saindo a marcha Zumbi Dandara, um ato de resistência, um ato de tanta importância, a nos fazer ainda reivindicar e mostrarmos que somos resistentes e somos guerreiros, viu? A marcha vai estar saindo ali da Barão de Tatuí, na frente da igreja, até a Feira Crespa, lá na Praça Frei Baraúna, também no centro de Sorocaba, viu? E a Feira Crespa também vai estar acontecendo durante o dia 20 de novembro, com muitos artesãos, muita comida típica também, para valorizar toda a nossa comunidade afro, viu? Toda a comunidade preta sorocabana e da região também. A mensagem também que eu deixo é que quando você deixa de respeitar a religião do outro, você deixa de exercer a sua. É preciso sempre comungarmos e buscarmos a paz sempre. Quero muito agradecer todas as palavras de carinho e a sua companhia comigo sempre. Axé imenso a todos.